e hoje vamos conhecer o 14º rei de Judá, chamado Manassés, filho do querido rei Ezequias, que estudamos na lição passada. O título da nossa lição de hoje é Um Rei Mau que se arrependeu. No tópico 1 veremos um rei sem temor a Deus e no tópico 2 um rei arrependido. E fique ligado, o imenso amor de Deus se revela quando nos arrependemos sinceramente dos nossos pecados. O texto do dia, que é o versículo de memorização, fica lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, e diz assim: Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. E para memorizar esse versículo, vamos usar o famoso pote dos desafios. Aqui no pote nós teremos vários desafios. As crianças vão tirar os papeizinhos e no papel vai ter um desafio. Por exemplo, esse aqui. Escolha alguém para falar o versículo bíblico e se a pessoa não souber, quem vai falar é você. Então, temos um desafio. Vou tirar outro para mostrar para vocês. O outro diz assim: fale só o versículo junto com a sua professora ou o seu professor de classe. Então, temos os desafios, as crianças vão balançar o pote e vão tirar o desafio e vão memorizar os versículos assim, com essa brincadeira do desafio do versículo para memorização. Bom, como diz o próprio título da lição, hoje vamos conhecer um rei que foi mau, mas que se arrependeu. Quantas vezes fazemos coisas erradas e nos arrependemos? Você acha que para Deus existe pecadinho ou pecadão? Não, pecado é pecado, porém sofremos as consequências. Foi o que aconteceu com esse rei e é o que acontece comigo, é o que acontece com vocês também. Mas temos um Deus capaz de perdoar nossos pecados e nos conceder uma nova chance e de recomeçar, desde que tenhamos um coração humilde e sincero. Então, vamos lá. Para essa aula, você vai precisar de uma vasilha transparente, tá? Da violeta, como vocês estão vendo aqui na minha mão, a violeta, e de um pote e de uma vasilha de cloro ou água sanitária. Pois no tópico 1, trabalhando a lição, um rei sem temor a Deus, vamos citar os terríveis acontecimentos do reinado de Manassés e as coisas terríveis que aconteceram. Conforme formos falando sobre seus erros, vamos sujando todo o pote, a vasilha com a violeta, vai escurecer, vai manchar. Então vamos lá, vai ser desse jeito. Nós vamos sujar a vasilha e vocês podem ver como vai ficando. Isso aqui vai simbolizar o pecado. Então vamos fazer a leitura. Ele promoveu idolatria a Baal, reconstruiu altares destruídos pelo seu pai Ezequias. Manassés promoveu práticas de magia e adivinhação. E dos extremos dessa idolatria foi o sacrifício humano, tendo incluído seus próprios filhos. Vocês podem conferir em 2 Reis 21, do 5 ao 6. Então, olha aí, tudo que ele fez de errado vai simbolizar aqui a mancha, o pecado, uma vida manchada, um reinado manchado pelo erro, pelo pecado, por tudo que ele fez de ruim. Vamos agora puxar isso para o contexto de vida dos nossos alunos, dizendo a eles assim: vocês podem conhecer pessoas más e cheias de pecados, como Manassés. Vocês podem ter um pai violento, ausente, alcoólatra, que não cuida da família, ou até mesmo você pode estar aqui, mas durante a semana vive uma outra vida cheia de pecados e coisas erradas. Mas existe um Deus pronto para curar, salvar, perdoar e dar uma vida nova para todos os tipos de pessoas, não importa o que elas tenham feito. Agora partiremos para o tópico 2, um rei arrependido. Por conta dos terríveis pecados de Manassés, a Bíblia diz que, após ser presos pelos assírios, ainda no cativeiro, Manassés arrependeu-se amargamente do seu comportamento,
fez uma sincera oração a Deus e resolveu mudar de atitude. Deus perdoou e ele voltou a mudar. Ele voltou para Jerusalém, removendo os altares de idolatria que havia construído, passou a incentivar a adoração a Deus e oferecer-lhe o devido sacrifício, retirando do templo objetos profanos. Então, chegamos no momento do arrependimento. Manassés foi preso, deve ter passado momentos terríveis, não sabemos exatamente quanto tempo ele ficou preso e ele se arrepende, se lembra de Deus e faz uma oração sincera. Então, vamos pegar o cloro nesse momento para representar o momento em que Deus ouve a oração de Manassés e transforma a vida dele. Então, vamos ver a reação química que vai dar aqui. A violeta e a água sanitária. Vamos lá. As suas crianças vão ver que à medida que ele for orando, reconhecendo seus erros, buscando ao Senhor, Deus ele vai o quê? Transformando a vida do ser humano, perdoando todo o pecado e concedendo uma nova chance. Então, eis aí que aquela mancha, aquele pecado, aquela contaminação, ela é diluída. Vocês podem colocar um pouco menos de violeta para a água ficar bem límpida, para ficar tudo bem limpinho, tá? E outra coisa, a violeta vocês vão tampar, eles não vão saber que é uma violeta e também não vão saber que é água sanitária nem cloro. Tudo isso aqui vai ter o nome de perdão, o amor de Deus, o pecado, o erro. Então vamos mudar o nome dos potes e dar os nomes de acordo com a lição. Essa lição vai marcar a vida de seus alunos e você vai perceber como eles vão ficar impactados com a reação química, com o que vai acontecer. Mas vamos mudar para ficar bem legal e não perder a graça. Antes de encerrar, faço uma pergunta desafiadora. Por que será que Manassés se arrependeu? Pois já estudamos outros reis e vimos que muitos até morreram sem se arrepender, morreram por causa dos seus pecados. Leve aí um bombom para aquele que acertar a pergunta, porque essa é difícil. Então a resposta é: lembre-os que o rei Ezequias, pai de Manassés, era um homem fiel a Deus. E certamente Manassés conhecia o Deus de seu pai. Tanto conhecia que no momento da aflição, ele reconheceu o seu pecado e fez uma sincera oração a Deus. Então incentive seus alunos a buscar a Deus em oração sinceramente, não só nos momentos de aflição por eles mesmos, mas que eles possam também orar pedindo a Deus pela transformação da vida daqueles a quem eles amam. Esse é o nosso papel, é o papel da igreja. Acreditar na mudança e perdoar o outro. Deixa eu contar um testemunho para vocês. Na minha infância eu vivi exatamente isso. O meu pai, ele não era cristão, ele era um pai violento e era envolvido com drogas, mas na igreja, na classinha, lá com a tia da classinha, eu aprendi que eu deveria orar pelo meu pai, que eu deveria pedir ao Senhor que transformasse a vida dele. E eu, como criança, acreditava naquilo sinceramente de todo o meu coração. E foram essas palavras que me fizeram orar, amar o meu pai ainda assim, mesmo ele pecando, mesmo ele não sendo um bom pai naquele momento. E Deus, ele entrou na vida do meu pai e ele hoje é um homem transformado e é um servo do Senhor. Então, devemos fazer isso com as nossas crianças, incentivá-las a orar, a buscar o Senhor e acreditar na mudança, no perdão, na transformação que vem da parte de Deus. Então, encerrando, vamos ler aqui o que diz o nosso encerramento, que é perfeito. A história de Manassés, cujo nome significa esquecer, é um exemplo de que as pessoas, por pior que sejam, ainda assim podem se consertar e recomeçar uma nova vida para a glória de Deus. Uma dica para vocês aqui da revista é uma atividade com objetos que iriam para o lixo, uma atividade com material reciclável. Então, vamos pegar aqui vamos fazer um artesanato sustentável, pegando garrafa PET que iria para o lixo e transformar numa lembrancinha. A turma vai fazer uma lembrancinha para oferecer aos visitantes, por exemplo. Então, eles vão tirar algo que estaria no lixo e vão transformar em um presente, uma lembrancinha.
também é uma ótima sugestão. Está aqui na sua revista o passo a passo para que você possa fazer.